Menina pobre oferece seu único pão a rico em lágrimas. E a resposta dele incrível. Era um dia cinzento e sombrio. A chuva tamborilava incessante sobre as calçadas irregulares da cidade. Lúcia, uma pequena mendiga de apenas 10 anos, estava agachada em um canto, encolhida sob uma capa de chuva rasgada. O cheiro do pão fresco da padaria ao lado a fazia sonhar, mas ela sabia que não podia se permitir essa fraqueza. Seu estômago roncava, mas seu coração ainda pulsava com uma esperança. A fome era apenas um dos muitos monstros que ela enfrentava todos os dias nas ruas frias e indiferentes da cidade. De repente, uma figura chamou sua atenção. Um homem, bem vestido, estava sentado na calçada, sua gravata amassada e o semblante marcado por lágrimas. Roberto, herdeiro de uma fortuna, olhava para o vazio, o mundo ao seu redor, completamente alheio aos seus próprios demônios. Lúcia hesitou. A rua estava cheia de pessoas apressadas, mas ninguém se importava. Somente ela via a dor dele. Em um impulso, se levantou, sua mão tremendo enquanto retirava o único pão que tinha, pequeno e moldado por suas digitais. Senhor, quer um pedaço? A voz dela mal atravessou o barulho da chuva. Ele olhou para ela, um misto de surpresa e perplexidade. O gesto tão simples, tão puro, fez com que ele parasse de chorar. Os transeuntes começaram a parar. Os olhares se voltavam para aquela cena insólita. A menina de roupas esfarrapadas oferecendo seu único alimento. Ao homem que, mesmo em sua riqueza, parecia ter perdido tudo. O silêncio se instalou por um momento. Os rostos mostravam incredulidade. Seria aquela uma nova forma de caridade? O que estava acontecendo ali? Roberto, ainda ofegante, aproximou-se dela. Você sabe que este pão é tudo o que você tem? A pergunta o fez refletir. Ele se lembrou de sua fortuna, construída sobre privilégios, mas também sobre a dor de muitos. Sou rico, começou, mas não sou feliz. Minha riqueza é feita de lágrimas e gritos, sabe? Meus pais enriqueceram em cima do sofrimento dos outros, e eu sou só um peso disso tudo. Aquelas palavras atravessaram Lúcia como uma flecha. A ideia de que o rico não era necessariamente feliz abalou suas crenças. Ela nunca havia imaginado que o dinheiro pudesse vir com tamanha carga de tristeza. Enquanto o olhar dele se tornava mais intenso, uma conexão mágica se formava no ar entre os dois. O frio da chuva não importava mais naquela troca. Mas, como toda história tensa, um rival começou a observar, sem se importar com a cena tocante. Um executivo que sempre esteve nas sombras de Roberto começou a tramá-lo para manter suas aparências e interesses. O que aconteceria quando ele descobrisse que o amigo da pobreza estava prestes a ser mais do que apenas uma caridade? Lúcia e Roberto estavam em um ponto de virada. Ambos precisavam enfrentar seus passados, confrontar suas verdades. Em um mundo tão polarizado, será que a generosidade conseguiria quebrar as correntes moldadas por suas experiências? Ali, em meio à chuva e ao caos, a pergunta pairava no ar. Será que Roberto encontrará coragem para mudar seu destino e o de Lúcia? Ou será consumido pela indiferença que o cerca? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A chuva continuava a cair, mas o mundo ao redor parecia ter parado por um instante. Lúcia e Roberto trocavam olhares, sem querer quebrar aquele momento único. Mas enquanto o homem rico tentava encontrar palavras para continuar a conversa, um grito súbito cortou o ar pesado, ecoando como um trovão. Roberto! Era a voz do executivo, Carlos, que atravessava a calçada, seu rosto vermelho de raiva. O que você está fazendo aqui, com essa menina? O desprezo na voz dele era palpável, como se ele estivesse falando de uma praga. A multidão em volta começou a murmurar. Lúcia sentiu seu coração acelerar. Ela não sabia o que estava prestes a acontecer, mas a tensão no ar a fazia querer correr. Carlos, Roberto tentou se explicar, mas a brutalidade da interrupção o fez hesitar. Você não pode se misturar com ela. É uma mendiga. Carlos gesticulou como se o pão que Lúcia oferecera fosse um veneno. Isso é um escândalo! O que as pessoas vão pensar? Você é um herdeiro. É melhor agir como tal. Aquelas palavras caíram como uma bomba. Roberto olhou para Lúcia, que agora tremia, não só pelo frio, mas também pelo desprezo que sentia no olhar do homem. Ela viu o rosto de Roberto se transformar. O homem que parecia tão perdido agora parecia completamente apavorado e confuso. Carlos, isso não é só sobre dinheiro. Eu não sou feliz com tudo isso. Roberto tentou, mas a voz dele tremia mais. O executivo se aproximou, o olhar fixo em Lúcia. Saia, você não pertence a esse lugar. Se ele se envolver com você, tudo vai desmoronar. E então, algo inexplicável aconteceu. Carlos puxou Lúcia pelo braço, forçando-a a se afastar de Roberto, os olhos dele brilhando com uma crueldade assustadora. Fique longe dele. Ele não precisa de você. Solta ela! Roberto gritou. Mas a voz dele parecia um eco distante. O frenesi da cena atraiu mais olhares, e o que antes era só uma troca de compaixão, agora se tornava um espetáculo. As pessoas começaram a fazer comentários, rindo, apontando. O executivo parecia ter prazer em jogar Lúcia ao chão, e a menina sentiu o impacto da queda mais do que a dor física. O rosto de Roberto se contorceu em desespero. Ele se aproximou, mas Carlos levantou a mão, erguendo uma advertência. Acha que pode salvar essa menina e ainda manter a imagem que construímos? Pense bem, querido amigo. Naquele instante, Lúcia não conseguia distinguir se o que mais a machucava era a dor do braço machucado ou a sensação de abandono nos olhos de Roberto. Foi como se um véu havia caído e a esperança fugiu para longe. Você não tem ideia do que está fazendo! Roberto vociferou, sua voz cheia de frustração. As lágrimas nos olhos dele eram um reflexo daquilo. Que Lúcia via nele? Um homem preso em uma vida que ele não escolheu.
Mas antes que as palavras pudessem se transformar em ação, um barulho ensurdecedor irrompeu da calçada ao lado. Um carro preto avançou, acelerando em direção ao caos. O público gritou. Pessoas começaram a correr. Lúcia olhou com horror, enquanto o veículo dirigia-se implacavelmente na direção de Roberto, que estava agora em sua linha de visão. Foi tudo muito rápido. O choque fez o tempo parecer parar e, em meio ao grito da multidão, uma nova reviravolta se instalou. No último segundo, Roberto puxou Lúcia para perto de si, protegendo-a com seu corpo. O carro passou. Mas a ação heróica foi o que todos lembrariam. No silêncio, após o barulho, Lúcia sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? O homem que queria ajuda agora poderia ser a causa de tudo se desmoronar. A conexão, que parecia um futuro promissor, estava prestes a desmoronar em um mar de dilemas. E a pergunta ecoou em sua mente. O que aconteceria com eles agora? Roberto puxou Lúcia para perto, seu coração batendo forte. Ele não podia deixar que aquele carro os atropelasse. E quando o veículo passou, a adrenalina criava um momento de respiro. Mas, enquanto os olhares da multidão se voltavam para o estrondo, uma nova reviravolta começou a tomar forma. Um grito atravessou o ar. Roberto! Lúcia! Era a voz de uma mulher. Ao olhar na direção do som, Roberto ficou paralisado. Era Clara, sua irmã, que ele não via há anos. Ela estava ali, na calçada, com uma expressão de desespero que parecia cortá-lo ao meio. Como você pôde, Roberto? Ela avançou, o rosto pálido e os olhos alucinados. Você não tá vendo? Acha que pode jogar tudo fora por causa de uma mendiga? Você tem responsabilidades. A indignação transbordava. O público estava em silêncio, absorvendo a cena. Lúcia olhou de um para o outro, sem entender. Clara, você não entende. Roberto tentou explicar, mas ela não deixou. Não entende? Você acha que isso é algum tipo de jogo? Essas pessoas só usam você. Ela gesticulava, apontando para a multidão. Os olhares se voltaram para ele, alguns expressando julgamento, outros compaixão. Uma das mulheres, na multidão, sussurrou para outra: ele vai se perder nesse caminho. O murmurinho cresceu, como se o mundo estivesse desmoronando em cima deles. Lúcia, sentindo-se cada vez mais inferior, começou a se afastar. Não queria ser o centro daquela tempestade. Mas Roberto segurou sua mão. Não queria deixá-la ir. Ele sentia que a conexão que tinham era mais importante do que qualquer julgamento. Clara, ela é inocente. Ela precisa de ajuda. E eu... Sua voz falhou. Uma confusão imensa. Clara soltou uma risada amarga. E você acha que ela se importa? Você estava destinado a coisas maiores e está aqui, se deixando levar por esse sofrimento. Que exemplo você quer dar? As palavras dela cortavam como facas. A chuva continuava, mas o clima estava pesado. O mundo parecia girar. Roberto olhou para Lúcia e algo começou a borbulhar dentro dele. Você fala sobre responsabilidades, mas a verdadeira responsabilidade é ser humano. E foi nesse momento, em meio a toda aquela confusão, que Lúcia finalmente falou. Senhor, não sou um peso. Eu só queria ajudar. Mas as palavras dela foram soterradas por outro grito. Roberto! Era Carlos, agora com o rosto rubro e expressão furiosa. O que você vai fazer agora? É isso que você quer para sua vida? Ficar com essa mendiga e ignorar sua família? Carlos aproximou-se e, sem pensar duas vezes, puxou Roberto pelo braço. Venha, você não sabe o que está fazendo. Pisando firme, Clara interveio. Não, Carlos, ele não vai.
com você. Ele precisa decidir. Mas algo no olhar de Roberto fez tudo parecer quase surreal. O desespero misturado à liberdade estava prestes a explodir, mas ele não sabia como lidar. E então, para surpresa de todos, foi Lúcia quem tomou a palavra que despejou uma tinta de realidade naquele quadro. Eu não sou só uma mendiga, ela disse com firmeza. Eu tenho uma história, e a dor que sinto é mais do que qualquer um pode imaginar. Aquelas palavras simplesmente pairaram no ar. O silêncio era palpável. Era como se todos na multidão tivessem sido atingidos por um raio. Clara ficou perplexa. Carlos hesitou. A força daquele momento fez com que as pessoas olhassem para Lúcia e não para o status dela, mas sim para quem ela realmente era. Você tem uma história. Clara repetiu, agora mais curiosa do que crítica. O que quer dizer com isso? O tempo parecia ter parado. Lúcia respirou fundo, a chuva caindo em seu rosto. Sim, tenho, e muito mais do que você imagina. Mas antes que ela pudesse continuar, um novo grito cortou o espaço. Parem! Não façam isso! Os olhares se viraram novamente, desta vez para uma figura que estava na borda da multidão. Era uma mulher com semblante conhecido, mas que ninguém esperava ver. A expressão dela era de quem carrega um segredo devastador. Lúcia, ela gritou, você não pode estar aqui, não depois de tudo. O que essa mulher tinha a dizer mudaria tudo. A chuva e o caos à sua volta pareciam insignificantes. O mistério se tornava ainda mais profundo e a pergunta pairava no ar. O que a mulher queria esconder? A mulher na multidão se aproximou e o coração de Lúcia disparou. Mãe! A palavra escapuliu de seus lábios sem pensar. A mulher que ela viu era um reflexo de um passado que ela não sabia que queria, mas que sabia que doía. O choque na expressão da mulher foi evidente. As lágrimas que escorriam pelo rosto dela misturavam-se com a chuva, criando um retrato doloroso de anseios e arrependimentos. Lúcia, não! Você não deveria estar aqui! A voz da mulher tremia e ela parecia prestes a desmoronar. Cada sílaba era um eco do sofrimento, e a multidão se dividia entre curiosidade e preocupação. Roberto, ainda segurando a mão de Lúcia, olhou entre as duas, confuso e aflito. Quem é você? Clara perguntou, sua voz alta e fria como uma lâmina. Carlos estava pálido, absorvendo o impacto da revelação, como se estivesse diante de uma bomba prestes a explodir. A expectativa na multidão crescia. Cada olhar expectante, cada sussurro carregado de especulação. Eu sou a mãe dela! A mulher respirou fundo, o peito subindo e descendo. Meu nome é Ana. Lúcia, você precisa voltar. Eu não posso permitir que isso continue. Seu olhar estava fixo em Lúcia, mas também tinha uma certa brutalidade em direção a Roberto, como se ele fosse um inimigo e não um amigo. Os olhos de Lúcia se encheram de lágrimas. Ela não podia imaginar que Ana estava ali depois de tanto tempo. Por que você me deixou? O desespero em sua voz cortou o silêncio como uma faca. Por que você não me buscou? Eu fiz o que pude, meu amor, Ana disse, a voz embardada. As coisas ficaram complicadas. Eu não podia cuidar de você. Ainda não posso. A Conceição doía. Lúcia queria correr para os braços da mãe.
Mas o medo de rejeição estava nas suas veias. Roberto, vendo o desespero da menina, foi tomado por uma onda de proteção. Você não precisa voltar a nada, Lúcia. Eu... Silêncio, Carlos gritou. Ele não suportava que a situação saísse de controle. Isso não é seu lugar, Roberto. Você não tem ideia do que está fazendo. A tensão se intensificava. Clara interveio. Mãe, como você pode abandoná-la? Você não vê que ela precisa de você? Você surgiu do nada? E agora isso tudo? Ana pareceu se desmoronar. Eu fiz o que precisei para sobreviver. A resposta dela criou um novo silêncio. O espaço onde coração e razão pareciam colidir. Mas antes que alguém pudesse falar mais, um grito repentino cortou o ar novamente. Uma figura conhecida correu em direção ao grupo, o rosto pálido e horrorizado. Era Miguel, o irmão mais novo de Roberto, que havia desaparecido meses atrás. Roberto, Lúcia, eu vi! Alguém está procurando por... Você! O impacto foi como um trovão. A multidão agora estava frenética. Sussurros e murmúrios se espalhavam como fogo. O que você quer dizer? Roberto perguntou, a voz carregada de angústia. Estão atrás de você. Não é só isso, Lúcia. Eles não querem que você descobrisse a verdade. Miguel gritou, ofegante, as palavras escapando como se quisessem escapar de seu corpo. Eles sabem onde você está. Ana tombou para trás, como se tivesse sido atingida. A verdade se pendurava no ar e todo mundo parou de respirar. O que você quer dizer? Lúcia estava aterrorizada, sentindo que uma sombra se aproximava. Miguel olhou ao redor, nervoso. A sua história, Lúcia, a sua história é mais complexa do que todos pensam. Quem? Você é perigoso. Não me pergunte mais, mas precisamos sair daqui. O choque era palpável. Um nó na garganta de cada um deles. A chuva continuava a cair, mas nenhum deles se importava. O mundo estava girando. E as verdades estavam prestes a serem reveladas. Lúcia olhou para Roberto, buscando uma resposta. O que está acontecendo? Enquanto as vozes da multidão se misturavam em um zunido, as palavras de Miguel ecoavam como um desafio. Havia um mistério profundo no passado de Lúcia, que poderia mudá-lo tudo. E agora a pergunta pairava no ar. O que realmente estava escondido? E qual era o preço que teriam que pagar para descobrir? Miguel respirou fundo, os olhos arregalados. Eles estão atrás de você, Lúcia. Descobriram tudo! E não é só isso, não! A verdade sobre sua origem pode mudar tudo. Os murmúrios se tornaram um turbilhão de vozes na multidão, como se cada pessoa tentasse absorver o que acabara de ser revelado. Um som de tensão pairava no ar, e Lúcia sentiu um frio na espinha. O que Miguel queria dizer? O que havia de tão perigoso em sua história que poderia levá-los ao desespero? Eu não sei o que você quer dizer, Lúcia disse, tentando conter a ansiedade que crescia. O que estão tentando esconder? Ana, a mãe de Lúcia, deu um passo à frente, seus olhos cheios de pânico. Miguel, não diga mais nada! Temos que sair daqui antes que seja tarde demais. O terror em seu rosto era claro, como se ela visse fantasmas que ninguém mais via. Mas Roberto estava confuso, preso entre a resposta de Ana e as palavras de Miguel. O que é tão grave assim, Ana? Por que essa história está escondida? Lúcia merece saber a verdade. Um silêncio pesado se instalou enquanto Lúcia olhava entre Roberto e Ana. Uma tempestade de emoções borbulhando dentro dela. Então, Miguel falou de novo, agora bem mais baixo, tentando transmitir seriedade.
Os que estão atrás de você não vão parar até terem o que querem. E se você descobrir, se alguém descobrir, tudo pode desmoronar. Desmoronar? Clara interrompeu, com um olhar de descrença. Que tipo de verdade é essa? O que você está escondendo? Mãe, Ana hesitou, parecendo lutar contra algo interior. Finalmente, os olhos dela se encheram de lágrimas. Porque Lúcia não é apenas uma mendiga. Ela é a herdeira de uma fortuna que foi oculta por muito tempo. O choque foi como um raio. A multidão entrou em um frenesi de sons baixos e murmúrios. O quê? Lúcia sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Eu sou o quê? Ana se virou para Lúcia, a dor estampada no rosto. Sua verdadeira identidade. Você é filha de um grande empresário que foi passado para trás. E esta fortuna, a sua herança, está escondida. E eles estão atrás de você para que não descubra a verdade. As palavras da mãe ressoaram como um tambor na mente de Lúcia. Ela sempre se sentiu como uma sombra perdida, uma mendiga nos olhos do mundo. Mas herdeira de uma fortuna? Isso não fazia sentido. Mas eu não entendo. Não posso ser isso. Eu sou só Lúcia. Você deve entender. Miguel insistiu. Eles não vão atrás de você só por causa do dinheiro. Isso é muito mais pessoal. Você é a chave para um poder que deseja manter no escuro. Carlos, que até então parecia apenas um espectador, iluminou-se de interesse. E quem está por trás disso? Quem são essas pessoas? Ele se aproximou como um predador esperando a hora de dar o bote. Ana olhou nervosamente para todos ao redor. Temos que ir, agora! A polícia já está sabendo. E eles não vão parar até que você esteja em suas mãos. Lúcia olhou para Roberto, insegura. Ele queria ajudar, mas o peso da revelação a afligia. Me ajuda, por favor. A súplica da menina cortou a tensão. Roberto, agora com uma determinação renovada, segurou Lúcia pela mão. Nós não vamos deixar você ir com eles. Vamos descobrir a verdade, e se o que sua mãe disse for verdade, você merece saber isso. Mas antes que pudessem agir, um estrondo de sirenes cortou o ar e o pânico se espalhou pela multidão como fogo em palha seca. Lúcia olhou para Miguel e a urgência estava estampada em seu olhar. Temos que fugir agora! A multidão começou a dispersar e Lúcia se sentiu como um peixe fora d'água. Mas o que fazemos agora? A pergunta pairava no ar e a tensão aumentava enquanto todos começaram a correr na direção oposta. Sigam-me! Miguel gritou, puxando-os em uma direção incerta. O caos se instalou ao redor e enquanto Lúcia corria, o pensamento a consumia. Quem era ela realmente? O que essa nova verdade significava para seu futuro? E a maior pergunta de todas ecoava em sua mente. Quem seriam esses que a queriam a qualquer custo? A questão pairava, e o caminho à frente estava envolto em mistério e terror. O movimento parou abruptamente quando um carro preto parou à sua frente. E a figura de um homem ameaçador saiu de dentro dele. Vocês não podem escapar, ele disse com uma voz profunda e controlada. O que está prestes a acontecer mudará tudo o que vocês conhecem. A vida de Lúcia estava prestes a mudar drasticamente. E o que viria a seguir permaneceria uma incógnita que iria abalar até os alicerces mais firmes de suas vidas. O homem que tinha saído do carro preto se aproximou. Seu olhar penetrante movia-se rapidamente entre cada um deles. Acho que é hora de revelações, ele disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Meus clientes estão muito interessados em você, Lúcia. A multidão retrocedeu, o pânico toma conta.
Roberto apertou a mão de Lúcia. Um gesto de proteção intenso. Ele sabia que ali algo sério estava prestes a acontecer. Miguel se posicionou à frente de Lúcia, mas a expressão no rosto do homem era de arrogância. Não adianta se preocupar, garoto. O que está em jogo vai muito além de vocês. Estamos aqui por um motivo. E qual é esse motivo? Clara perguntou, soltando risos nervosos. Ninguém parecia acreditar no que estava acontecendo. Quem é você? O que quer com ela? O homem sorriu novamente, agora de forma mais ampla. Você deveria se preocupar mais consigo mesma, sua preocupante irmã. A verdade é que Lúcia não é quem você pensa que é. Não é apenas uma mendiga. Ela é a chave para algo muito maior do que vocês imaginam. As palavras caíram como uma bomba e a confusão se espalhou pelos rostos de todos ali. Como assim a chave? Lúcia perguntou, o coração acelerando em seu peito. De que você está falando? Ah, Lúcia, você foi criada para ser herdeira de uma fortuna imensa, uma fortuna que ninguém conhece. E eu sou o homem que veio oportunamente para trazê-la de volta ao seu lar. Ele continuou com um olhar que misturava interesse e desprezo. Todo o corpo de Lúcia parou. Não, isso não é verdade. Eu sou apenas... Ela hesitou, olhando para sua mãe, procurando respostas. Eu sou só eu. Você não é só você. Seu pai, ele era um homem poderoso, manipulador e cruel. E ele a deixou com uma herança que pode mudar tudo. Essa fortuna é a chave para o poder. O homem balançou a cabeça. E é isso que eles querem muito. O que Lúcia não sabe é que seu passado a persegue. Que passado? Ana, a mãe de Lúcia, gritou, seu rosto pálido como papel. O que você sabe que não me contou? O homem, não piscar, continuou. Seu pai era um criminoso notório. E a única razão pela qual ele não está atrás de você agora é porque acredita que você não sabe da verdade. Ele deu um passo à frente. Mas eles sabem e eles querem você de volta. Você não pode ficar aqui. Lúcia sentiu um turbilhão de emoções. O coração batia forte. E quem são eles? Quem são esses que não me deixariam em paz? Eu não pedi por isso. Eles são os responsáveis pelo sumiço da sua família, Lúcia. Eles estão atrás da sua herança e não vão parar por nada. O homem respondeu, tomando um ar de intimidade. E a sua vida como você a conhece está prestes a acabar. Precisamos ir. Agora! Nesse momento, outro veículo apareceu. Um carro grande que parecia saído de um filme de ação. A porta se abriu e de dentro dele saiu uma figura bem conhecida por todos. Era Carlos, o executivo, que sempre esteve ao lado de Roberto. Ele se aproximou rapidamente, seu olhar misturando medo e determinação. O que está acontecendo aqui? Carlos gritou. Não se aproximem dela. Vocês não têm ideia do que tem nas mãos. Isso não é só dinheiro. É muito, muito mais do que isso. A tensão aumentou. Lúcia olhou para todos. As peças do quebra-cabeça em sua mente começavam a se encaixar. Espere! Você sabia? Você sabia de tudo isso? Carlos hesitou, e então a verdade jorrou para fora, como um geyser. Sim, e eu não pude contar a ninguém, porque a verdade está manchada de sangue. Você não faz ideia do que está envolvido nisso. Todos que sabem do seu passado, todos,
eles desaparecem. O mundo ao redor de Lúcia ficou escuro. O que realmente estava acontecendo? Quem eram esses que a perseguiam? E mais importante, quem era ela? Uma herdeira de um mundo repleto de segredos, traições e perigos. E... no ápice da confusão, um novo lado se revelou para Lúcia, enquanto os rostos ao seu redor se distorciam entre medo e incerteza. No fundo, ela percebeu que o que vinha pela frente poderia mudar tudo o que sabia, mas a maior pergunta ainda ecoava na sua mente. O que realmente está escondido? E quanto eu estou disposta a arriscar para descobrir? As palavras do homem ressoaram na mente de Lúcia como um eco ensurdecedor, enquanto o pânico envolvia a multidão. A única razão pela qual ele não está atrás de você agora é porque acredita que você não sabe da verdade. Ela não conseguia processar tudo aquilo. A multidão ao seu redor estava em silêncio. A tensão no ar era palpável. Precisamos ir, Miguel insistiu, puxando Lúcia de volta. Agora! A urgência nos olhos dele refletia o que todos sentiam. Um desespero crescente. Ele olhou para Roberto, desesperado. Se não formos, eles virão atrás de você, Lúcia. Eles vão fazer de tudo para te encontrar. Um murmúrio começou a surgir na multidão. Vozes sussurrando, algumas expressando espanto, outras curiosidade. Clara olhou para Ana e a inquietação tomava conta dela. Você sabe disso tudo e não disse nada? A raiva pulsava em sua voz. Você é a mãe. Deveria ter protegido ela. Ana desviou o olhar, mas o homem à frente dela interrompeu. Acabou. O passado está sobre vocês. E o que mais importa agora é o futuro dela. A frieza nas palavras dele reverberava, gerando um peso insuportável. Roberto sentiu o peito apertar. Lúcia, precisamos de um plano. Precisamos saber quem são esses que a querem. Ele apertou a mão dela, tentando transmitir força. Mas Lúcia estava em um turbilhão. As palavras do homem giravam em sua mente, tornando tudo confuso. E, de repente, como se a realidade quisesse se revelar, um grito cortou o ar. Aí estão eles! Era Carlos, seu rosto pálido e intensamente preocupado. Ele apontava para um grupo que se aproximava rapidamente, visivelmente ameaçador. A corrida e o alvoroço aumentaram imediatamente. Rápido! Sigam-me! Ele gritou. Mas antes que pudessem reagir, uma palidez aterrorizante cobriu o rosto de Ana. Não! Eles encontraram você! Ela olhou de volta para Lúcia, quase chorando. Você não pode ir com eles! Não se deixe levar! Os passos firmes e decisivos daquela figura autoritária avançavam em direção a eles. O coração de Lúcia disparou. Era como se o tempo estivesse desacelerando. Uma mulher com um olhar frio, vestida em tons escuros, destacou-se do grupo. Você realmente achou que poderia fugir da verdade, Lúcia? O choque na voz dela ressoou como uma descarga elétrica. Lúcia a conhecia, mas não reconhecia. Uma figura de seu passado que pairava nas lembranças esquecidas de uma infância conturbada. Quem é você? A pergunta saiu em um sussurro, espantada e confusa. Sou eu, Mariana, a mulher respondeu, e cada palavra dela era uma faca cortante. E eu estou aqui para levar você de volta. Lúcia sentiu um nó se formar na garganta. Voltar para onde? A indignação misturava-se ao desespero. Roberto apertou a mão dela mais forte, enquanto Clara olhava entre as duas, horrorizada. Mariana deu um passo à frente. Você não sabe o que aconteceu. O que sua família realmente fez. E por isso você está em perigo. Eles querem que você pague pelas escolhas que não fez.
mas que ainda assim vão te atingir. Uma onda de incredulidade varreu a multidão. Ninguém queria acreditar. E ao mesmo tempo, cada um sentia que havia mais do que aparentava. Lúcia olhou para todos. Isso são mentiras, eu não sou parte disso. Você não tem ideia da verdade, Lúcia. Não sabe quem você realmente é. Mariana manteve-os olhos fixos na garota, e nas expressões de desespero de Roberto e de Ana havia algo mais profundo. Você precisa entender o que sua mãe não pode revelar. O risco é maior do que qualquer um pode imaginar. O impacto das palavras dela era como um grito em meio ao silêncio. O que mais poderia vir à tona? Lúcia hesitou, sua mente um turbilhão. Mas antes que pudesse formular uma resposta, a mulher continuou. Você não é a única que tem um passado obscuro. Roberto, seus segredos também estão prestes a serem revelados. Foi como se uma bomba tivesse explodido. Lúcia olhou para Roberto, pegando o estondo de suas palavras. Como assim, segredos? O olhar de choque nos olhos de Roberto era... Claro! Eu? O que você sabe sobre mim? Ele riu de forma desdenhosa. Você achou que poderia escapar? Você está mais envolvido do que imagina. Lúcia sentiu o chão sob seus pés tremer. As raízes de suas histórias estavam entrelaçadas de uma forma que ninguém nunca poderia ter previsto. E enquanto todos olhavam para Roberto, a pergunta pairava no ar. Qual seria a verdade devastadora que mudaria a dinâmica de tudo? A multidão agia como testemunhas perplexas. Não podiam crer no que se desenrolava diante de seus olhos. E Lúcia, presa entre a revelação de seu passado e a possibilidade de perder Roberto, sentiu um aperto no peito, um nó que não parecia ter fim. O que mais estava prestes a se revelar? O homem, Mariana, olhou para Roberto com um sorriso frio. Você realmente não sabe? Ela balançou a cabeça. Você faz parte disso. Sua família está conectada a todos esses segredos obscuros. Não há como escapar. Roberto estava paralisado, as dúvidas e a realidade se chocando dentro dele. O que você quer dizer com isso? Ele nunca se sentira tão vulnerável. Era como se o chão se abrisse sob seus pés. A verdade é que seu pai fez um acordo com o pai de Lúcia. Um acordo com consequências mortais. Mariana dirigiu um olhar intenso a Lúcia. E a sua perda é a razão pela qual você está sendo procurada. Eles não querem apenas a fortuna. Eles querem silenciar você. Uma onda de pânico percorreu o corpo de Lúcia. Silenciar? A palavra pesava, se transformando em um peso esmagador em seu coração. Por que eu? O que eu tenho a ver com isso? Seus pais estavam envolvidos em algo além do que você imagina. Um passado de traições, assassinatos e segredos que custaram vidas. Sua existência é uma ameaça para aqueles que têm medo de perder o controle. Mariana se aproximou, quase num sussurro. Você é apenas uma peça nesse jogo mortal. Miguel olhou de Lúcia para Roberto, desamparado. Não é justo. Eles não podiam. Sua voz falhou. Eles não podiam simplesmente usar você assim. Ana, a mãe de Lúcia, parecia petrificada. Eu pensei que estava protegendo você, que escondendo a verdade eu te pouparia, mas eu estava errada. O desespero em sua voz a transformava em uma sombra do que era. Eu nunca quis isso. Nunca quis te envolver nesse pesadelo. A tensão subiu. A multidão a poucos metros deles começava a murmurar, os rostos refletindo medo e curiosidade. Mas no meio de tudo isso, uma sensação opressiva pairava no ar, como um trueno prestes a romper.
Mariana inclinou a cabeça, parecendo se divertir com a confusão. A vida de vocês nunca será a mesma, e o que está por vir pode ser muito mais aterrorizante do que já passaram. Então, num movimento repentino, uma explosão de luz e som irrompeu das ondas. O barulho era ensurdecedor. Um carro tão preto quanto a noite acelerou. Em direção à multidão, as pessoas começaram a correr, a pânico inundando o ar. Roberto! Um grito desesperado ecoou, e entre as sombras surgiu uma figura conhecida. Era Clara, a irmã de Roberto, que estava com um olhar aterrorizado. Saia da frente! Ela correu em direção a eles, o cabelo esvoaçando. Mas já era tarde demais. O carro avançou como um animal feroz e tudo parecia parado. A multidão gritou e, em um instante, parecia que o mundo estava em câmera lenta. A expressão de horror tomou conta do rosto de Roberto ao ver o carro se aproximando. Lúcia, sai! Ele empurrou para o lado, mas no último segundo, alguém apareceu. Miguel saltou na frente de Roberto em um ato de coragem insano. Não, ele gritou, mas era tarde demais. O impacto foi brutal. O carro parou abruptamente e, em meio ao caos, o ar ficou irrespirável. O estrondo reverberou nos ouvidos de Lúcia. Ela não conseguia processar o que estava acontecendo. Miguel estava deitado na calçada e o mundo ao redor girava como se estivesse em um pesadelo. As pessoas começaram a gritar e Roberto se jogou ao lado de Miguel, segurando seu corpo. Miguel, não! Não me deixe! A dor na voz dele era palpável. Lúcia sentiu a vida se esvair dela ao ver a cena diante de seus olhos. O que estava acontecendo? A linha entre amigos e inimigos estava se confundindo a cada segundo. E aí, a bomba estourou. Enquanto Roberto tentava estancar o ferimento de Miguel, uma voz cortou no ar, como vidro quebrando. Ele não é quem vocês pensam que é. Era Mariana, mas agora com um tom diferente. Miguel não é apenas um amigo. Ele é seu meio-irmão, Lúcia. O choque foi como um soco no estômago. A confusão encheu a mente de Lúcia. O que você quer dizer? O mundo girava ao seu redor e ela não podia acreditar no que estava ouvindo. Mariana riu, mas não era uma risada feliz. Era uma risada amarga. Sim, Lúcia, Miguel é filho do mesmo homem que te deixou. Vocês dois fazem parte do mesmo jogo. E o que está em jogo pode mudar tudo. Com as palavras de Mariana ecoando em sua mente, Lúcia teve um estalo profundo. O que mais estava escondido? E, numa fração de segundo, a maior pergunta de todas surgiu. Quem realmente eram eles? E quanto tempo ainda tinham antes que tudo se desmoronasse? Lúcia ficou paralisada. As palavras de Mariana foram um choque. Uma adaga cravada em seu peito. Miguel, meu meio-irmão! A confusão em sua mente girava como uma tempestade. Olhou para Roberto, mas ele também estava em choque, sem saber como responder. Roberto finalmente rompeu o silêncio. Isso não pode ser verdade. Miguel, como você não nos contou? Ele estava lutando contra um turbilhão de emoções, um misto de raiva e incredulidade. Miguel com as mãos segurando a barriga onde o impacto do carro o atingira, levantou a cabeça. Eu não sabia, eu só soube quando tudo aconteceu. Não sabia que fomos. Ele não conseguiu terminar a frase. As lágrimas brotaram em seus olhos, misturando-se com a dor que sentia. Chega de conversa fiada! Mariana cortou, com desprezo. O que importa agora não é apenas quem vocês são, mas o que isso significa. Vocês têm que entender que há muito mais em jogo aqui. Justo quando a tensão aumentava, um barulho ensurdecedor direcionou a atenção de todos.
Um grupo de homens apareceu, vestidos de maneira formal, mas com uma aura ameaçadora que deixava claro que não estavam ali para brincadeiras. Onde está ela? Um deles gritou, seus olhos fixos em Lúcia. O coração de Lúcia disparou. Quem são vocês? O eco de sua voz carregava um misto de medo e bravura. Aqueles homens, com olhares severos e posturas autoritárias, eram como sombras saídas do pesadelo que ela havia temido por toda a vida. Seus dias de esconderijo acabaram, Lúcia. O líder do grupo avançou, a voz grave e cheia de autoridade. Venha conosco, agora! Ao mesmo tempo, Miguel lutava para se levantar. Sua expressão tomada por desespero. Não! Vocês não podem levar ela! Saia do caminho! Outro homem gritou, se aproximando de Miguel, que estava destemido. Mas ele estava fraco. A dor ainda o consumia. O pânico se espalhou entre os espectadores. Todos começaram a sussurrar, alguns até gritando, tentando entender o que estava acontecendo. O quê? Estava em jogo? Com tudo acontecendo ao mesmo tempo? Um grito irrompeu da multidão. Olhem! E então, uma figura familiar emergiu. Era Clara, Roberto, Lúcia. Ela correu até eles, olhando com horror para a cena. O que está acontecendo? Clara, fique ligada. Eles são perigosos. Roberto gritou, mas a sua irmã já estava cercada por um dos homens. Clara, não! Lúcia gritou. Mas era tarde demais. Aquele homem agarrou Clara com brutalidade, forçando-a a se afastar de Roberto e Miguel. Ele olhou para Lúcia, os olhos cheios de uma fúria que dizia tudo. Ela não vai ficar aqui. Não enquanto você estiver ao seu redor. Lúcia, ele disse a voz séria e clara. Há uma herança que deve ser recuperada. E você, juntamente com seu meio-irmão, são a chave. Nesse instante, Miguel pareceu reunir suas forças. Ele empurrou o agressor com um movimento inesperado. Deixe-a em paz. Você não sabe do que está falando. Aquele homem caiu para trás, mas imediatamente outros avançaram em seu lugar. O ambiente estava prestes a explodir em caos. A multidão, a princípio curiosa, agora se tornou uma corrente de medo. As pessoas começaram a correr, gritando, buscando abrigo. Mas a reviravolta não parou ali. De repente, o carro que havia atropelado Miguel começou a se mover novamente, avançando silenciosamente em direção ao caos. E de dentro dele, uma nova figura apareceu. Uma mulher com um vestido preto elegante. Seus olhos exatos, tão conhecidos por Lúcia, eram idênticos aos dela. Stop! A mulher gritou, sua voz ecoando e cortando o ar pesado. Vocês não sabem o que estão fazendo. A verdade não é o que parece. O clima mudou instantaneamente. Todos pararam, congelados, enquanto Lúcia olhava para essa nova figura. Mãe? Os olhos dela estavam arregalados, reconhecimento e horror se misturando. Quando a mulher avançou, os homens hesitaram, parecendo perturbados. Você não pode levá-la! A mulher gritou, olhando agora para os homens com um desespero que deixou claro que cada palavra dela carregava um peso mortal. Vocês não vão conseguir mais o que querem. Você não pode interferir, Sheila. Um deles disparou, a raiva em sua voz, fazendo os músculos de Lúcia se tensionarem. Lúcia pertence a nós! As palavras dela foram uma bomba. O nó em sua garganta pulsava e tudo ao seu redor virou um turbilhão. Lúcia começou a compreender
Era tudo uma grande armação. A verdade se tornava um labirinto de mentiras e traições. Sua mãe, agora revelada, estava no centro disso tudo. Então, você sabia? Lúcia perguntou, a dor visível em sua voz. Você sabia que eu era parte disso? Sheila olhou para a filha, a tristeza estampada em seu rosto. Eu só queria proteger você. Mas não há como escapar do que está por vir. E nesse instante, a multidão assistia, frenética e incrédula, enquanto os laços familiares se revelavam no meio do caos. Lúcia sentiu um tremor na terra. Tudo o que conhecia, tudo o que pensava que era verdade, estava prestes a desmoronar. Mas apenas uma pergunta permanecia pairando no ar. Até onde eles iriam para manter a verdade escondida? O que realmente aconteceria a seguir? A resposta parecia a cada segundo mais distante, cada vez mais ameaçada pelo perigo que se aproximava. A tensão estava no auge. A figura de Sheila na frente de Lúcia, juntamente com os homens ameaçadores, formava um cenário carregado de desespero. Miguel, deitado no chão, tentava se levantar, mas a dor era forte demais. Saia do caminho! Um dos homens gritou, olhando para ele com desprezo. Não! Lúcia gritou, mas uma corrente elétrica de pânico percorreu seu corpo. A adrenalina a fez se mover rapidamente. Ela não podia deixar que machucassem mais alguém. Parem! Eu vou com vocês! Suas palavras, embora decididas, tremiam. Os homens trocaram olhares surpresos. Você não está em posição de tomar decisões, Lúcia. Um deles retrucou, puxando-a. Mas Lúcia se libertou, apertando a mão de Miguel. A conexão entre eles, agora revelada, trazia um novo significado. Não posso deixá-lo para trás. A bravura dela fez com que os outros hesitassem por um momento. Mas Sheila foi rápida. Você não compreende o que está em jogo. Ela estava em pânico. A vida de vocês depende disso. Mas as palavras de Mariana ecoavam. A verdade estava em sua essência. E eles estavam todos juntos nessa luta. O peso de cada revelação exigia a coragem de cada um deles para enxergar. O futuro! Lúcia olhou para Roberto, esperando o apoio que tanto precisava. Roberto, com olhos ardendo, decidiu. Não podemos nos deixar levar. Não importa o que digam. Lúcia é minha amiga e eu não vou deixá-la ir. A força no tom dele se espalhou como um clarão na escuridão. Mariana, percebendo a crescente união entre eles, avançou cuidadosamente. Se vocês tiverem alguma chance, precisam ir agora. Ela olhou para Sheila com uma intensidade que pedia que agisse. Você sabe que tudo isso pode acabar em tragédia. No momento certo, o caos tomou conta. A multidão, que estava em choque, começou a se movimentar. Os gritos se intensificaram e os olhares gasosos trouxeram uma nova realidade. O carro preto ainda estava parado. A porta aberta, como um portal para uma nova vida. Ou a morte! Vamos, Lúcia! Miguel pediu, conseguindo se erguer um pouco. E o desejo de liberdade brotou na garota. Precisamos correr. Roberto apertou a mão de Lúcia e juntos eles correram em direção ao carro. O resto da multidão se dividiu. Uma cena caótica. Clara gritou, mas no fundo, ela sabia que esse era o momento. Com a adrenalina pulsando pelas veias, Lúcia sentiu o peso das esperanças que dependiam dela. Assim que chegaram ao veículo, a figura de Sheila surgiu na frente deles novamente. Não! Não façam isso! Ela estava desesperada. Mas Lúcia não poderia se deixar paralisar pelo medo. A coragem a inundava.
Desculpe, mãe, eu preciso saber a verdade. E então entraram no carro, enquanto Clara puxava Miguel para dentro e Roberto se jogava ao volante. Acelera! Ele gritou, e Miguel pressionou a porta com toda a força, como se a vida deles dependesse disso. E assim, o carro acelerou, deixando o caos da cidade para trás. A sensação de liberdade e medo misturavam-se à medida que a velocidade aumentava. O som do motor rugia como seu próprio coração, pulsando vida em meio ao turbilhão. Mas algo estava claro. Uma verdade que silenciava todas as incertezas. Eles estariam juntos nessa batalha. E independentemente do que viesse a seguir, a força da união poderia vencer quaisquer desafios. Lúcia olhou para Roberto. O orgulho crescia dentro dela. Vamos descobrir quem somos verdadeiramente, disse. Lúcia, a voz firme, mas enquanto o carro dobrava a esquina numa estrada desconhecida, a pergunta silenciosa pairava no ar. Até onde eles iriam para desenterrar o que havia sido enterrado por tanto tempo? Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Seu apoio é fundamental e só os verdadeiros fãs entendem a importância de estar conosco nessa jornada.